a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja agradecido. Ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos aqui esses. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém, amém. Oremos, Alex. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, Pai, pela rica oportunidade de estar com os irmãos, Pai, ouvindo louvores, ouvindo a tua palavra e podendo, Pai, podendo ter esse momento de comunhão.
louvor e adoração. Fala conosco através de tudo isto, Pai, através da nossa liturgia, através do que já foi falado e agora através do sermão, Pai. Abençoa o pregador, Pai, que Tu possas direcioná-lo com o Teu Espírito Santo, Pai, e nos ajudar também a entender e sair do âmbito das palavras, Pai, e para as ações após ouvir, Pai, tal mensagem, tal leitura. Nos ajuda, Pai, nisto, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito bem, meus irmãos, vamos ouvir a mensagem do nosso Senhor. Hoje, quem nos trará essa mensagem é o presbítero Daniel, que já passou as suas férias lá para a Barra de Camaratuba, mas eu o intimei. Eu o intimei para estar aqui hoje à noite para nos trazer a mensagem. Nós tivemos esse final de semana agora reunião no presbitério aqui na igreja e foi meio puxado para mim, digamos assim. Aí eu pedi para Daniel, desde muito antes, para ele preparar a mensagem. E nós estamos aqui hoje com um velho novinho. Louvado seja o nosso Deus. Vamos ouvir a mensagem com o presbítero Daniel. Boa noite, irmãos. Tremenda é a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João, no Evangelho segundo a narrativa de João, no capítulo 6. Capítulo 6 de João, do versículo 66 ao 69. João, capítulo 6, de 66 a 69. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ficar sentados mesmo, mas acompanhemos a leitura com as nossas Bíblias em aberto. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós, os teus discípulos, temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pai nosso que estás nos céus, nos ajuda, Senhor, a ministrar a tua palavra segundo a orientação do teu Santo Espírito, para que o rebanho do Senhor seja edificado e cresça na fé, na esperança, e alcance também, ó Deus, a plenitude da nossa vida espiritual. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é comum hoje, é muito comum, nós já ouvimos muito a questão do discurso politicamente correto. Tomou conta do mundo. É uma praga que se alastrou durante muito tempo. Houve um ministro dos Estados Unidos que ele era considerado o rei da ambiguidade. Ele não falava duas palavras, mas as três eram ambíguas. Não sabia. E eu acho que daí em diante gerou essa questão desse politicamente correto. Ninguém chega para afirmar com categoria as coisas, né? Então, isso tem tomado conta da nossa sociedade. Não é só no Brasil, não, no mundo todo. Como Jesus pode transformar a nossa vida? O texto começa dizendo, à vista disto.
À vista de quê? É preciso a gente entender que o Evangelho de João relata alguns sinais, pelo menos 6, 7 sinais o livro de João registra. E entre estes sinais, né, já no capítulo 2 de João, ele faz o registro das bodas de Caná. E a gente entende que ali nas bodas de Caná, Jesus Cristo está, que nós entendemos só como o primeiro milagre de Jesus. Transformar a água em vinho. Então esse foi o primeiro milagre. Mas aquela transformação da água em vinho, diz o estudioso, teólogo e presbítero da Igreja Presbiteriana 13 de Maio, Oriel, que ali está contido, e realmente já está contido, uma ligação muito forte com Melquisedeque, rei de Salém, rei de Jerusalém. E que ali está iniciando, nós estamos iniciando ali, Jesus Cristo está iniciando ali, um compromisso com uma nova aliança, que é a nova aliança no meu sangue, que a gente tanto vê nas mensagens da Santa Ceia. Então, neste capítulo há 2 eventos, ou 2 milagres, ou 2 sinais. A primeira, aqui nesse capítulo, nós vimos a multiplicação de 2 peixes e 5 pães, os 5 pães e 2 peixes. Nós também vemos aqui um outro milagre, que é Jesus, está no versículo 16 desse capítulo 6, onde Jesus, neste evento, anda sobre o mar. Então, esse é o pano de fundo que nós temos para esse texto do capítulo 6, no verso 66. Jesus andando sobre as águas. E Jesus alerta a multidão sobre também uma questão muito importante: comer do pão. Ele é o pão da vida. Quem vem a mim tem a vida eterna. Mas, irmãos, ainda à vista disto, à vista desses acontecimentos, nós vamos também entender as murmurações dos judeus. E você vê aqui no verso 41, os irmãos que estão com o texto aberto, vejam em 41 capítulo 6. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu dos céus. Jesus Cristo está apresentando, ou está confortando o povo, mostrando que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Então, os irmãos agora já entendem por que, à vista disto, à vista desses acontecimentos surgidos, que Jesus praticou antes de que houvesse este diálogo, por assim dizer, aqui no versículo 66, todos esses acontecimentos. E é interessante, a multidão procurava Jesus Cristo porque ele iria apresentar, ou ele era o pão da vida. Não. A multidão procurava Jesus Cristo para ser curado. Sempre pelos milagres. Desejava. Já pensou eles estarem com fome e alguém aparece lá e o André diz: olha, tem um jovem que tem 2 peixes e 6 pães e 5 pães. Jesus traz e multiplica. Então eles estavam atrás de Jesus por isso. Essa é a razão pela qual o texto diz assim: à vista destas coisas, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Interessante. Qual é a lógica daqui? É que os discípulos estavam atrás de benefícios. E você? E eu?
E as igrejas neopentecostais oferecem o quê? Benefícios, e as multidões estão ali a procurar esses benefícios. O discurso que Jesus Cristo começa a apresentar para ele é um discurso pesado. E desse discurso nós não temos um estupendo avanço numérico dos que seguiam a Jesus. A Bíblia diz que muitos abandonaram a Jesus. Não são poucos, não são alguns, porque de repente o discurso de Jesus passou a ser um discurso de difícil assimilação, porque ele é o pão da vida, porque ele dá a vida eterna. Quem está em Cristo, nova criatura é. Pode estar com fome, pode estar na sarjeta, aquelas pessoas pobres, não interessa. Hoje eu tive uma experiência, eu fui no supermercado Glaucinha, e o rapaz que a gente já conhece lá daquele supermercado, ele agora está trabalhando, nenhuma referência a alguém aqui que tenha parente, qualquer pessoa, não tem nenhuma referência a isso. Mas eu conversei com ele, você aqui hoje? Ele disse, não, porque eu vim tirar as férias do meu irmão aqui hoje. Ele está trabalhando no litoral, que é lá no Alto Plano Cabo Branco. Eu digo, e como é que está lá? Está bom para você? Não deve estar bom porque você mora por aqui e se desloca. Ele disse, não, a referência é muito diferente do que acontece. Eu disse, por quê? Porque aqui a gente tem mais calor humano. Lá é pessoal que só tem... Eu vou levar uma feira num apartamento daquele, ele disse, eu vou por aqui, você vai por aqui. São elevadores diferentes, mas tem que lavar as mãos para não não contaminar. Jesus Cristo não faz essa diferença. Nunca fez. As pessoas que procuravam Jesus Cristo para milagre eram miseráveis. Podia ser rica, mas eles eram atendidos por Jesus. Mas havia uma coisa importante, Jesus Cristo nunca negociou a verdade para atrair pessoas. Nunca. A mensagem de Jesus Cristo era fiel. A mensagem de Jesus Cristo era verdadeira, porque ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Surgiu até uma discussão um dia desse, se Jesus Cristo era judeu, porque ele não é filho de José, não é? Ele não é filho de José. Porque se fosse filho de José, ele era pecador. Que o pecado entrou no mundo pelo homem, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Veja a majestade da criação, da formação. Mas isso é uma coisa que está à parte do nosso pensamento. Então Jesus Cristo não buscava aplausos humanos, não buscava sucesso, não buscava ser aclamado, mas Jesus Cristo procurava ter a aprovação de Deus, a aprovação do céu. Essa era a mensagem de Jesus Cristo. E quando Jesus termina seu longo discurso, e aqui nós estamos no versículo 59, você pode observar que esse discurso era na sinagoga de Cafarnaum. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Quando ele termina os seus discursos, há várias reações. Há reações negativas, porque já no versículo 60, os discípulos de Jesus dizem, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, que eles disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Os discípulos, e ali nos discípulos já os 12 também. E quais foram as reações negativas
que nós encontramos ali. A primeira foi uma grande decepção. A multidão que visava sempre benefício teve uma grande decepção, né? E eles estavam murmurando escandalizados. Chegaram a murmurar escandalizados. Veja no versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Então eles estavam murmurando, estavam escandalizados, porque Jesus Cristo fez muita coisa boa, mas agora estava pregando que ele era participante do reino de Deus, ele era filho de Deus. Mas também havia muita decepção e havia também, como já dissemos, os interessados na comida, os incapazes de dar os primeiros passos de fé. Porque a mensagem de Jesus Cristo exigia que eles tivessem fé. Porque Jesus Cristo fez os milagres. E eles também apresentaram uma descrença muito grande. Você vê o versículo 62, ele diz: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada mais aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Isso traz trouxe para aquele povo uma incapacidade de entender que tudo isso era baseado na espiritualidade e na fé. E por fim, no versículo 66 que nós estamos, nós vemos que o abandono. O versículo 66 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então vocês imaginem que um grande líder, vamos fazer uma observação sem nenhum viés político. Um Bolsonaro, aonde ele vai, uma multidão segue. E de repente ele prega alguma coisa que não está de acordo com aquilo que a multidão quer e começa a abandonar, se desgarrar. Como fica esse líder? Decepcionado, triste, né? E Jesus? Jesus era homem, sujeito também a essas dificuldades da humanidade. Mas Jesus Cristo só fazia o seguinte: só apresentava o caminho verdadeiro. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ao apresentar isto, essa verdade, ele perdeu a maioria dos seus seguidores. Muitos deixaram de seguir a Jesus. Foram poucos. E a mensagem de Jesus Cristo era: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Que vida? Vida eterna. Charles Riley, que o Ariel gosta muito, ressalta que os homens podem ter sentimentos, desejos, convicções, resoluções, esperança e até sofrimento na vivência religiosa. E ainda assim, experimentar a graça salvadora de Deus. E muitos desses não experimentam a salvação ou a graça salvadora do Senhor Jesus. Nós não vamos fazer uma comparação, mas cada um aqui tem que entender se você está seguindo o caminho da salvação em Cristo Jesus. Estamos com uma multidão. Há uma multidão. Por isso que as igrejas precisam falar da verdade, e a verdade
é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos correm, muitos dão testemunho, mas depois se voltam para o mundo. E o comentarista diz que a exemplo disso é Judas Iscariotes e a mulher de Ló, que olhou para trás. Andava com Deus, andava com Jesus, mas não era dos discípulos de Jesus. Não fazia parte. Se somos infiéis, ainda que sejamos infiéis, diz Paulo, ele permanece fiel. Por quê? Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Mas, meus irmãos, o texto que nós estamos vendo e o capítulo todo, ele tem conforto e ele confronta. Toda a mensagem de Jesus Cristo é nesse sentido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a salvação. Mas ele tem confronto também. Então, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E eu queria que vocês lessem, por favor, agora quem está com a sua Bíblia aberta, lesse, por favor, o versículo 67. Leram? Um líder que se sente abandonado pela sua plateia, multidão que o aclama, onde ele vai, seguem as pessoas. Ele agora está decepcionado, triste. É o texto está dizendo aí para vocês? O texto está dizendo isso? Jesus Cristo chega assim, e vocês? Né? Perguntou aos 12. É isso que vocês leram? Perguntou aos 12. Então Jesus se dirige aos 12 e diz, olha, nós temos muita gente que nos seguia. Agora eu só tenho vocês. Por favor, não me deixe sozinho. É isso que tem? Não é. Jesus Cristo diz, porventura, quereis vós retirar-vos? Vocês também querem ir com a multidão? Ele está falando isso para os seus discípulos, especialmente para os 12. Porque a mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem que conforta, mas ela também confronta. Não pensemos nós que estamos aqui e Jesus Cristo não vai nos confrontar. Vocês querem seguir aí os líderes que apresentam um caminho muito bom de prosperidade, só de coisa boa? Fique à vontade. Se for por falta de a Deus, até logo. Jesus Cristo não negociou a sua verdade. Ele confronta. Ele não nega o seu discurso. E a pergunta talvez que Jesus estivesse pensando que talvez os discípulos pudessem, Jesus vai aliviar, porque o discurso está muito duro. E ele chega e diz, vocês querem também ir embora? Siga aí a sua religião, siga o seu entendimento, siga os seus líderes. Siga os seus líderes. Se você está com dificuldade de saúde, tem um terreiro de Umbanda ali, siga. Mas a minha verdade é esta, é que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E não negocio a minha verdade. Mas, irmãos, diante desse panorama em que Jesus confronta os seus discípulos, como sempre, tinha sempre um discípulo que era mais intrépido. E no versículo
68, nós temos a resposta. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Interessante. Ele diz assim: para quem iremos? Para onde é que nós vamos? Seria normal que a gente fizesse isso. Se Jesus Cristo perguntasse: vocês querem ir seguir a fonte? Vamos embora. E aí você ia dizer: mas eu vou para onde? Qual é o local? Quem é que eu vou? Qual o grupo que eu vou me agregar? Pedro disse: para quem? Para quem? Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E Pedro faz essa observação: Senhor, para quem iremos? Não temos para onde ir. Não temos. E aí ele confirma mais uma vez: tu tens as palavras da vida eterna. É verdade, e a vida eterna é uma vida com o Senhor Jesus. Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, nós temos mais ainda nesse texto. Simão Pedro é confrontado e ele fala aqui em nome dos apóstolos. Ele está falando, inclusive, e é interessante que neste capítulo o próprio Jesus diz: da multidão, dentre a multidão, tem muitos que não creem. Inclusive tem um que vai me trair. Leiam o texto depois em casa, o capítulo de 66, o capítulo 6, vocês vão encontrar que Jesus Cristo vai dizer: tem gente aqui que não crê em mim, está me seguindo, mas não crê. Hein? O 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele sabia, mas Pedro, representando o colégio apostólico, diz: Senhor, para quem iremos? Porque nós sabemos que tu tens palavras de vida eterna. E aí vai mais no versículo 69. E aqui, meus irmãos, nós queremos não fazer uma digressão, nem contestar as teologias e os pensamentos teológicos com relação a Pedro. Mas aqui Pedro diz, versículo 69, nós temos crido. Pedro diz: nós cremos em Jesus. Nós sabemos que o Senhor Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso guia. Nós temos fé, nós cremos em Jesus. É um atestado de fidelidade a Deus, através de Jesus Cristo. Mas, se nós perguntarmos: e vocês? E eu? E nós? Vocês creem em Jesus? Dificilmente alguém aqui diria que não crê. Todo mundo crê. Todo mundo crê. Todo mundo. O mundo todo. Tiago 2:19. Mas Satanás crê também. Pedro está dizendo: nós cremos, mas não é suficiente somente crer. Não é que ele está dizendo isso? Nós temos crido. Mas nós temos também o quê? Conhecido. Que tu és o Santo de Deus. Irmãos, nesse texto em que há conforto e confronto, Pedro está dizendo que ele crê e ele está dizendo que também tem
experiência. A experiência com Jesus é exclusiva. Não é uma experiência qualquer, é uma experiência de vida. Você lê a Bíblia? Leio. Você vem à igreja? Venho. Mas Pedro está dizendo que nós temos que ter a convivência com Cristo. A experiência, e essa experiência é exclusiva. Nós temos crido, mas nós temos também conhecido que Jesus Cristo é o Senhor e é o Santo de Deus. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Você foi, às vezes, muitas vezes, abandonado em casa, no trabalho, nas suas dificuldades do dia a dia, passou muitas, abandono, injustiça, dúvidas. E você sempre diz que crê em Jesus. Surgiu também, recentemente, e mais aí nesses 10, talvez menos tempo, uma expressão que é comum entre nós. Deus abençoe. Amém. Ô glória. Tudo. Você chega numa loja, o cara diz, Deus abençoe você. O cara é macumbeiro, cara. Macumbeiro. Então essa expressão não tem valor, não. Ela só tem valor quando você diz, eu tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E tenho esta experiência exclusiva com aquele que é o caminho da verdade. Fora isso, não adianta. Às vezes há muita traição entre colegas, entre pessoas, e a gente simplesmente diz, olha, Deus vai lhe abençoar. Não vai, não. Não vai abençoar. Vai abençoar se você se colocar aos pés de Jesus, como os discípulos se colocaram. Como Pedro disse, olha, eu creio e tenho vivido com Jesus. Eu tenho experiência. Essa experiência que às vezes é contestada até porque os discípulos só foram acreditar mesmo em Jesus Cristo depois da ressurreição, aquela tese que se levanta. Mas aqui Pedro está dizendo, não, eu conheci você, eu conheço, eu vivo com você. Eu estou vivendo. Por isso que muitas vezes nós vamos fazer os nossos planos, e eu digo nós porque eu me coloco em primeiro lugar. Projetou, vamos fazer. E depois vem o pedido da bênção. Vamos pedir ao Senhor para que Ele abençoe. Não abençoa, porque pode não ser esse o propósito de Deus para a sua vida. Quem banca o caminho nosso é o Senhor Jesus. E a vinda dele está muito próxima. Muito próximo. Nós queremos, numa oportunidade, se o conselho nos permitir, falar sobre essa por amor a Sião, a vinda de Cristo. Porque nós da igreja estamos nos sentindo muito senhor de nós mesmos. A igreja e os judeus de lado. E os judeus messiânicos se levantando. Deus operando através do Espírito Santo a vida dos judeus. E a vida de Cristo. E na vinda de Cristo haverá, com certeza, essa oportunidade aos judeus. Eu vi uma reportagem agora em que o cientista está dizendo, daqui a pouco a gente não tem mais necessidade do ser humano, porque a gente vai fazer uns negócios aqui e tal. Está vindo. Eu acho que nós
Nós aqui, nós os mais idosos não, mas os mais jovens terão seus netos e bisnetos já não é profecia não, que eu não sou profeta, mas os netos e os bisnetos desses mais novos provavelmente vão enfrentar a grande tribulação, que tudo está caminhando para isso. Mas, irmãos, nós temos crido e temos conhecido. Se nós temos crido e temos conhecido, nós estamos dentro da palavra de Deus, conforme Pedro nos ensina. E a nossa vida se paute no conhecimento da palavra do Senhor e na intimidade com Ele, porque só Ele é que nos leva à vida eterna. E que esse Deus nos abençoe. Amém?